E aí, beleza? Bem-vindo, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer a resolução das 5 questões do PASSE vestibular seriado para o terceiro ano do ensino médio para entrar na Federal do Mato Grosso do Sul. Nesse vídeo a gente vai resolver 5 questões. Como é uma prova para o terceiro ano do ensino médio, vão ser 4 questões, né? A temática aí, né, da prova. Ela aborda 4 questões de química orgânica e uma questão de fisicoquímica. A gente vai ver força de ácidos pelo Ka na fisicoquímica e vai ver centro estereogênico na química orgânica, hibridização, vai ver aminoácidos, forma catiônica, forma aniônica, forma zwitteriônica. Você sabe o que é isso? A gente vai ver nesse vídeo aqui. A gente vai ver também diferenciação entre compostos alifáticos, alicíclicos e aromáticos, e também tem uma questão sobre reações de adição em alcenos, aqueles compostos com dupla ligação, em compostos orgânicos com dupla ligação. Então vai ter tudo isso daí nesse vídeo, vale muito a pena assistir, mesmo que você não esteja aí no terceiro ano de uma escola pública no Mato Grosso do Sul, beleza? Se você nunca veio aqui no canal, meu nome é Gabriel Chaves, eu sou professor de Química desde 2011, sou formado em licenciatura pela Unicamp e estou aí no YouTube ajudando o pessoal a se preparar para as mais diversas provas de Química dos mais diversos vestibulares, beleza? Se você achar que esse vídeo vai valer a pena, valeu a pena para você, te ajudou de alguma forma, não deixa de se inscrever, porque muita gente não é inscrita, e curtir, deixar um comentário de alguma coisa que você achar importante aí, beleza? Vamos para a prova? Beleza, que tá a thumbnail, né? Foi um pedido da Heloísa Kogo, ela pediu, essa moça que ela pediu a prova do primeiro, do segundo e do terceiro, né? As provas dos 3 anos do ensino médio. Então é uma prova difícil, tá, pessoal? Eu achei a prova do primeiro ano muito difícil para um nível de primeiro ano, a do segundo também, e essa do terceiro não vai fugir da regra. Ela pediu num vídeo meu da Unesp, então você pode pedir provas, resoluções aí nos comentários que eu coloco na fila e resolvo. Eu demorei essa aqui um pouquinho para resolver, porque são 3, mas eu resolvo, coloco na fila e vou resolvendo sim, beleza? Outra coisa também, pessoal, essa prova aqui, ela é um jeito que ela escreve é meio estranho, né? Triênio 21, 23, terceira etapa, mas é a prova para o terceiro ano do ensino médio, tá bom? Não esquece também de ativar as notificações do canal. Por quê? Você vai estar lá no YouTube perdido, vendo coisas que você não vai estudar química, e aí você vai receber notificações das publicações que eu faço no canal. Então aqui eu posto vídeo todo dia, eu posto questões na comunidade, na aba comunidade, então você vai receber essas questões, você vai ter estímulos, né? Se você ativar as notificações, você vai receber estímulos para estudar química e focar nos estudos aí, beleza? Então vamos lá, né? Vamos passando aqui as páginas. Primeira questão, a gente vai fazer a questão da 41 até a 45. Então a primeira questão, né, tá aqui pra gente. Passe 2023, prova para o terceiro ano do ensino médio para entrar na Federal do Mato Grosso do Sul. Questão 41. A gente olha, né? Citronelol, geraniol, neral. Beleza, tem essas 3 moléculas orgânicas aqui pra gente. Vamos ler o texto, as alternativas e aí a gente responde. Óleos essenciais são indispensáveis na produção de perfumes, sabonetes, cosméticos e em farmacêuticas em geral. Eles são extraídos de flores, folhas, frutas e até mesmo de cascas. O mercado mundial desses produtos movimenta milhões de dólares. Países como Estados Unidos, França e a União Europeia figuram-se entre os maiores importadores desses óleos essenciais. Já Brasil, ao lado de Índia, China e Indonésia, se destacam pela produção dos óleos. Em nosso país, o destaque fica por conta de óleos essenciais de citros, devido às indústrias de sucos, embora muitas outras produções mereçam destaques, como a do pau-rosa. Então, beleza. 3 estruturas de óleos essenciais estão representados abaixo. Química Nova, volume 32, 2009. Então, citronelol, geraniol, neral. Citronelol provavelmente deve vir da citronela, né? Não sei. Assinale a alternativa correta sobre as estruturas. Então vamos ler as 5 alternativas para a gente identificar os temas aí da questão. Todas possuem a função orgânica álcool, cada uma apresenta 4 carbonos sp2 e 3 carbonos sp3. Então aqui a gente já tem, né, identificando, né, identificação de funções orgânicas e hibridização. sp2, sp3, a gente vai ter que ver isso. B.
Duas apresentam a função orgânica álcool, outra a função aldeída. Uma possui um centro estereogênico. Centro estereogênico, o que é isso? É polêmica aqui nessa alternativa B, tá? A gente vai ver por quê. Isso aqui meio que daria, se você fosse muito chato, para pedir a anulação da questão por causa dessa parte de centro estereogênico. A gente vai ver por quê, mas isso está relacionado com isomeria. Não só com a isomeria ótica, mas também com a isomeria geométrica, tá? A gente vai ver isso. Geraniol e citroneol, então geraniol e citronelol, da citronela, né, provavelmente, são as mesmas estruturas, mas desenhadas de formas diferentes. São as mesmas estruturas? Neral, esse aqui, é um isômero geométrico do geraniol, tendo em vista que os dois possuem a mesma função orgânica álcool. Todas possuem carbonos sp2 aromáticos, e essa é uma característica responsável pelo seu odor agradável. Beleza, então vamos lá. Item A, né? Todas possuem a função orgânica álcool? Não, pessoal. Citronelol, a gente olha aqui, né? Tem dupla ligação aqui tem uma função álcool, né? Um álcool primário. CH2OH é álcool. Geraniol, né? CH2, CH2OH também é a função álcool, mas o neral não é um álcool. O neral, ó, CHO, esse H tá ligado no carbono e esse O tá fazendo uma dupla ligação com o carbono. A gente já vai substituir isso aqui para você visualizar. Mas pelo nome, ó, citronelol é um álcool, geraniol é um álcool, neral é um aldeído, porque termina com al, né, na nomenclatura. Aí a gente pegando aqui, né, identificando álcoois, e aí CHO, a gente apaga isso daqui e coloca na representação para você visualizar como que isso daqui é um aldeído. Então, ao invés de a gente deixar CHO, a gente pode colocar C dupla O, CH. Beleza? Aí a alternativa fala assim ainda. Cada uma apresenta 4 carbonos sp2. Revisão rápida aqui pra gente sobre hibridização em compostos do carbono. A gente vê hibridização lá em átomo e ligação química também. A gente vê as distribuições eletrônicas, né? Distribuição de Pauling, né? E aí a gente vê, né? Distribuição eletrônica do carbono, 1s2, 2s2, 2p6. Aí lá em átomo, ligação química, química geral, a gente vê um pouco de hibridização e a gente vê depois em química orgânica. Aqui tá os orbitais com uma representação em caixinhas. Os orbitais não são caixinhas, tá, pessoal? Mas essa distribuição do carbono, como que é? 1s2 tem 2 elétrons, 2s2 tem 2 elétrons, e no P, que cabe 6, né? Porque cabe 2, 2 e 2 cabe 6, no P tem 2. Então, essa é a distribuição eletrônica do carbono. A ligação química, o que é? É um elétron sendo compartilhado para fazer, por exemplo, uma ligação simples. Ou na ligação dupla, 2 elétrons para fazer uma ligação dupla. Mas cada elétron ali sozinho faria uma ligação química. O carbono não faz, ele na distribuição eletrônica quando a gente faz, ele só tem 2 elétrons assim, ó, desemparelhados. Esse aqui é um par de elétron emparelhado, tá? Um para cima e um para baixo aqui, só para representar simplificando. O carbono não faz 2 ligações, o carbono faz 4 ligações. E aí bolaram, né, a teoria, a explicação pela hibridização, pela mistura dos orbitais. Então, essa hibridização vai explicar por que o carbono faz 4 ligações. Então, a gente tem o carbono fazendo 4 ligações simples, ele vai ser o carbono sp3. A gente já vai entender por quê. A gente tem o carbono fazendo 2 ligações simples e uma ligação dupla, é o carbono hibridizado na forma sp2, e o carbono que faz 2 ligações duplas ou uma ligação simples e uma ligação tripla é o sp. Você pode decorar isso, é horrível decorar, ou você pode entender da onde que vem isso. Quando o carbono. Essa é a distribuição eletrônica do carbono. Aí falaram assim: não tem como o carbono fazer 4 ligações simples, sendo que ele só tem 2 elétrons desemparelhados. O que eles falaram? Esses 4 orbitais aqui, eles vão se misturar, o S, né? O do 2s aqui no caso do carbono, né? O S e o PX, PY, PZ, que é o P cabe 6, porque são 3 P's, né? PX cabe 2, PY cabe 2 e PZ cabe 2. Por isso que é P6, porque no P cabe 6. Esses orbitais aqui, eles vão se misturar e vão formar esses orbitais híbridos, por isso que chama hibridização,
vão formar esses orbitais híbridos sp3. E aí eles vão formar esses orbitais híbridos sp3, e aí esses 4 elétrons roxinho vai ficar um em cada orbital. E aí um elétron em cada orbital faz 4 ligações simples. Aí o carbono faz 4 ligações simples ou 4 ligações sigma. Cada um aqui vai fazer uma ligaçãozinha sigma, beleza? Aí, se o carbono não faz, a gente sabe que o carbono não existe só fazendo 4 ligações simples. Ele também existe fazendo 2 ligações simples e uma dupla. Quando ele faz 2 ligações simples e uma dupla, ele vai ter que hibridizar de outra forma. Porque se ele hibridizar desse jeito aqui, não vai ter como ele fazer uma ligação dupla. Como que ele se hibridiza quando ele tem 2 simples e uma dupla? Ele hibridiza com um orbital s e 2 orbitais p, fazendo uma hibridização sp2. Então, como ele pegou um s e 2 p's, ele vira o sp2. Então, fica sp2, sp2, sp2. E aí, estes orbitais, esse orbital hibridizado sp2 vai ser responsável pelas ligações sigma, que aqui nessa representação tá vermelhinha. Então, uma sigma, outra sigma, outra sigma. E aí, o que é a ligação dupla? A ligação dupla é uma ligação sigma, que é essa vermelhinha aqui, de um orbital sp2, mais uma ligação pi. Então, o que é esse carbono hibridizado sp2, né? Geralmente, fazendo 3 ligações sigma, vermelhinhas aqui, e uma ligação pi. A ligação pi é um orbital p, olha só, ele tá igualzinho estava antes, um orbital p que não hibridizou. E aí esse orbital p que não hibridizou, ele consegue ir por cima, tem toda uma geometria, toda uma coisa mais complexa que eu não vou entrar em detalhes aqui, que ele vai fazer essa ligação pi, por exemplo, com outro átomo de carbono, com um oxigênio, beleza? Para fazer a ligação dupla. Então a ligação dupla é uma ligação sigma, vermelhinha, e uma ligação pi, beleza? Ah, e esses dois casos aqui? Nesses dois casos, ele vai fazer 2 ligações sigma, que são vermelhas, então uma para um lado e outra para o outro, e 2 ligações pi. Aí essa ligação pi pode estar uma para um lado, outra para o outro, ou as duas para o mesmo lado, formando a ligação tripla. Se ele tem uma coisa para cada lado, uma ligação sigma para cada lado, ele vai pegar um S com um P, e aí ele vai formar essa hibridização aqui. Então ele vai misturar os orbitais, pegando um S e um P, para formar os orbitais sp, e aí forma uma ligação sigma para um lado, outra para o outro. Macete de novo para lembrar aqui disso, né? sp3, um S mais 3 P's dá um total de 4. Então você tem 1, 2, 3, 4 grupos. sp2, p2 mais 1 do S dá um total de 3. Então sp2, se você somar, dá 3. Então aí você tem 1, 2, 3 grupos. sp, 1s mais 1p, soma dá 2. Aí você tem um grupo para um lado, outro grupo para o outro. Ou, nesse caso aqui, um grupo para um lado, outro grupo para o outro. Essa daqui é a explicação para você entender nos detalhes. Ou você pode só lembrar quem que é sp3, sp2 e sp, beleza? Revisou a hibridização aí? Não é aula isso aqui, é só para a gente estudar por exercícios. Então a gente está estudando, vimos que tudo de hibridização rapidinho. Agora vamos aplicar aqui. Cada um apresenta 4 carbonos sp2? Não. Então, por exemplo, esse carbono é um carbono sp3, esse daqui é sp3, mas eu não coloquei nenhuma notação. Esse carbono fazendo dupla ligação é sp2. Esse carbono fazendo dupla ligação é sp2. Ah, e esse carbono aqui do álcool é sp3. Ah, e esse carbono aqui é sp3, porque está fazendo 4 ligações simples. No geraniol, sp2, sp2 aqui na dupla, sp2, sp2 na outra dupla. Então, no geraniol, sim, tem 4 carbonos sp2, mas no citronelol, não. E no neral? No neral tem 2 aqui, e esse carbono da carbonila da função orgânica aldeído, C dupla O, também é um carbono sp2, porque ele faz 2 ligações simples e uma dupla. Beleza, então tá errado a alternativa A. Maravilha? B, 2 apresentam uma função orgânica álcool, sim, e outra a função aldeído. Opa, tá certo. Uma possui um centro estereogênico. Então, é a alternativa B, não anularam a questão, tá? Que é centro estereogênico, pessoal?
O centro estereogênico clássico é... O centro estereogênico é aquele centro que permite a formação de estereoisômeros. O que são estereoisômeros? São isômeros geométricos e isômeros óticos, mas às vezes o pessoal se confunde, esquece, e acaba achando que o centro estereogênico é só aonde forma isomeria ótica. E aí, o que é isomeria ótica? Vamos lá. Aqui, ó, não estava identificado, ó, tem hidrogênios aqui, né? Tem dois hidrogênios aqui, esse carbono tem 3 hidrogênios, está omitido, né, nesse tipo de fórmula. Esse carbono aqui, ele tem um hidrogênio para cá. Quando o carbono faz 4 ligações simples com grupos diferentes, né? Então, 1, 2, 3, 4, a gente coloca uma estrelinha e fala, ah, esse aqui é um carbono quiral, um carbono assimétrico. Esse carbono aqui, ele é um centro estereogênico, ele é um lugar, né, um centro da molécula que permite a formação de estereoisômeros. E aí, esse centro aqui vai formar o isômero R, o isômero S, imagens especulares, que é de isomeria ótica. Esse daqui é o centro estereogênico clássico, é o mais relevante aí. Só que o que acontece? Por exemplo, possui um centro estereogênico. Então, esse é um centro estereogênico. Só que essa dupla ligação e essa dupla ligação aqui também são centros estereogênicos. Então, uma possui um centro estereogênico, na verdade, todas possuem um centro estereogênico. Então, assim, até é uma coisa mais, né, um detalhe aí, mas não tá 100% certo. O que acontece? Aqui tem um hidrogênio, né, eu vou identificar ele, e aqui tem outro hidrogênio. Se fosse, ó, para facilitar aqui, porque aqui é um tipo de isomeria geométrica que não é a cis-trans mais fácil, é aquela isomeria que a gente usa a notação EZ. Eu vou deixar um exercício no final desse, uma recomendação que eu comento da isomeria da notação EZ, mas para facilitar, pensa que aqui em cima fosse um hidrogênio. Ó, aqui é um CH3, né? É um CH3. Mas se fosse um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui, a gente teria o isômero trans. E aqui, ó, se aqui fosse um hidrogênio e aqui fosse outro hidrogênio, a gente teria o isômero cis. Só que não é um hidrogênio, é um CH3. Mesmo sendo um CH3, quando a gente tem esses 4 ligantes aqui, assim, dessa forma, a gente pode fazer uma notação que esse aqui é o isômero E e esse daqui é o isômero Z. Aí você pode pensar, como que faz isso? Rapidamente. Você pega os grupos, identifica o maior número atômico, e aí você vê para onde os dois grupos com o maior número atômico de cada lado está apontando. Então, por exemplo, nesse caso aqui, hidrogênio e carbono. Ah, aqui tem maior número atômico, tá para baixo. Aqui, CH3 e CH2 contra o carbono. Esse tem número atômico empatado, mas como ele está ligado com uma maior cadeia, tem maior número atômico. Então, aqui, tá para baixo é como se fosse um isômero cis. Só que aí não é cis e trans, é o Z e E. Aí cis você lembra de cis para facilitar e o trans, né, que seria esse aqui seria como se fosse não é a mesma molécula, tá? Esse não é isômero desse, vai ter outra alternativa. Mas essa daqui é o geraniol, ele tá representado aqui nessa estrutura como o isômero E aqui no neral tá representado como o isômero Z. E aí, o que acontece? E essa dupla ligação, ela é um centro de assimetria também. Centro de assimetria não, é um centro estereogênico. E aí, só para a gente lembrar, eu vou colocar aqui o mapa, né? Então a gente tem vários tipos de isomeria, né? Tem isomeria plana constitucional, que é aquela isomeria de função, tautomeria, cadeia, posição, metameria, que é a isomeria que você muda bastante ali na molécula. E aí você tem os estereoisômeros. Os estereoisômeros, eles podem ser configuracionais ou conformacionais. Os estereoisômeros conformacionais é de girar, e esses estereoisômeros configuracionais, eles podem ser geométricos ou óticos. Esses isômeros geométricos e esses isômeros óticos, eles têm esse centro estereogênico. Então, a isomeria cis-trans, aquela dupla, geralmente é dupla. Tem a isomeria cis-trans em ciclos também. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas está aqui, né? Ó, isômero cis-trans, EZ, que eu acabei de comentar para você, insaturados ou cíclicos, né? Então, C dupla C, que é o caso aqui do exemplo, ciclos.
quando tem isomeria geométrica, aquele lugar que causa isomeria geométrica, pensa no caso cis-trans, que é o mais fácil. Aquele lugar ali, ele é um centro estereogênico. E aí tem a fórmula para calcular o número de isômeros. E tem também o carbono assimétrico, que é o caso do exemplo que ele estava esperando, que é esse carbono fazendo 4 ligações simples. Também é um centro estereogênico, beleza? E aí, se tiver na dúvida, eu até peguei meu livro, tá aqui o Solomons, não sei se tá aparecendo, não tá. Ai, tá aqui, ó. Eu até peguei o Solomons, ele tá aqui, ó. Ai, tá aqui na página. Ai, quebrei meu marca-texto. Tá lá na página, sei lá, tá aqui, tá numa página aqui que ele fala que os centros estereogênicos, ele usa o termo centro estereogênico, pode ser para isômeros cis-trans, e aí se pode ser para cis-trans também pode ser para EZ. E no livro de ouro lá da IUPAC, ele fala também, tem o tradicional, que é o carbono do isômero ótico, tem outros que é quando você troca, você cria outro isômero, e tem o caso de isomeria cis-trans. E aí, se funciona para isomeria cis-trans, né, como centro estereogênico, vai funcionar também pro caso EZ, que é o caso que está aqui, tá bom? Então, assim, tá certo. Eu não sou o chato que ia ficar entrando, pedindo recurso e tal, mas aqui também tem centros estereogênicos, tá? Só para você aprofundar absurdamente o seu conhecimento, tá? Mas aqui, ó, carbono assimétrico fez 4 ligações diferentes. Carbono assimétrico é um centro de assimetria, um centro estereogênico. Mas aqui de isomeria cis-trans ou EZ, que é o caso quando tá diferente, também é. Tá bom? Legal? Gostou? Deixa aí um comentário se achou que essa informação foi totalmente irrelevante e eu não tinha que ter falado. Beleza? C. Geraniol e citronelol são as mesmas estruturas, mas desenhadas de forma diferente. Citronelol e geraniol não são as mesmas estruturas, né? Se você olhar aqui, né? Aqui tem uma ligação simples, aqui tem uma ligação dupla. Então, daqui para cá, você adicionou 2 hidrogênios, né? Então, ai, bati aqui no microfone. Então, não, né? Do geraniol para o citronelol, você adicionou 2 hidrogênios aqui. Então, essa estrutura tem 2 hidrogênios a mais aqui, né? Um aqui e um aqui, beleza? Então, não é a mesma estrutura, tá errado. Neral é um isômero geométrico do geraniol. Olha só, o cara que fez o exercício, ele até pensou nisso, né? Neral é um isômero geométrico do geraniol. Não, o neral não é um isômero geométrico do geraniol. Dá para você ter o geraniol apresentando isomeria EZ e dá para você ter o neral apresentando isomeria EZ. Tá vendo que o aldeído tá aqui para baixo, ó, dessa forma aqui, ele é o isômero eu ia falar cis. É o cis, né? Ele é o isômero Z. Se essa função aldeído tivesse para cima aqui, seria o isômero E. Então dá para ter dentro do neral e dentro do geraniol, mas um não é isômero geométrico do outro, tá? Então, esse é isômero geométrico do outro? Não, esse é um álcool, esse é um aldeído. Eles não são isômeros geométricos um do outro. E todas possuem carbonos sp2 aromáticos. Não, pessoal, todas possuem carbonos sp2, mas não são aromáticos. O que é um carbono sp2 aromático? Por exemplo, no benzeno, é aquele carbono quando a gente representa uma estrutura só, né? Fazendo C dupla C, ali do anel aromático mesmo, do benzeno. Aquele caso, quando você tem um composto aromático, aí sim, um sp2 num composto aromático é um carbono hibridizado sp2 aromático, mas aqui os compostos eles não são aromáticos. Inclusive vai ter uma questão para você diferenciar, a gente vai fazer alifático, alicíclico e aromático, mas como eles não são aromáticos, eles não tem como ter carbono sp2 aromático, beleza? Lembra do benzeno. Maravilha. Sugestões aí para você. Essa questão da FUVEST segunda fase, isomeria no geral, para você identificar possíveis isomerias, treinar questões escritas. E essa questão aqui da UEG, Universidade Estadual de Goiás, para medicina, com isomeria espacial, questão difícil. E eu comento um pouquinho mais desses diastereoisômeros, desse sistema EZ, tá? Para você se aprofundar aí. Dá uma olhada nessas duas questões, vê qual que te interessa mais, beleza? Vamos para a próxima? Maravilha! Agora, questão 42, passe terceiro ano do ensino médio, prova para entrar na Federal do Mato Grosso do Sul. Então, já deixei aqui os destaques, né? A gente vai ter que diferenciar compostos alifáticos, alicíclicos e aromáticos. Dialoga bastante com a questão 41 que a gente fez antes. Então,
A química do carbono faz parte do nosso cotidiano. Não há um dia sem que não tenhamos contato com plásticos, combustíveis, corantes, fármacos, madeira, gás de cozinha e tantos outros representantes do carbono. A gente mesmo, né, é um representante do carbono. Hidrocarbonetos são uma classe bem ampla na química orgânica. Esses compostos exibem uma série de classificações. Eles podem ser classificados quanto à sua cadeia, aberta ou fechada, podem ser ramificados ou não, e ainda insaturados ou saturados. Então, essas são as classificações dos compostos orgânicos. Abaixo constam estruturas de 1 a 5, de 1 a 5. A proposição que corretamente representa entre as estruturas abaixo um composto alicíclico, com sua nomenclatura oficial IUPAC então, 1, 2, 3, 4 ou 5. Vamos dar um zoom aqui, né? Porque tá muito pequenininho. Aí ele colocou 1, 4, 3, 5, 2. Por que não colocou na ordem, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se você identificar qual que é o composto alicíclico, você já sabe que a nomenclatura vai estar certa, né? Ele colocou a nomenclatura aqui só de... talvez pra você ter um distrator. E aí a nomenclatura meio que fica de segunda... não precisava saber a nomenclatura oficial, porque se você identificar o composto alicíclico, você chega na nomenclatura. Beleza? Vamos lá. Então, como que a gente faz para a gente saber, lembrar de cabeça quem que é o composto alifático, quem que é o composto alicíclico e quem é o composto aromático? Você faz aqui, ó, meio campo de futebol, né? Se fosse 2 quadrados com a bola no meio, era o campinho de futebol. Então, a gente vai fazer teorema de conjuntos da matemática, tá? A gente vai fazer um conjunto azul para um grupo de compostos, vermelho para outro, e aí tem a intersecção. Quem está dentro da intersecção é dos dois, pertence aos dois. Então vamos lá. A gente tem 2 grupos de compostos aqui para a gente identificar: alifáticos, não aromáticos, cíclicos. Aí lembra que a bolinha vai ser o cíclico. E aí a gente tem os compostos alicíclicos e aromáticos. Nossa, o que você está fazendo? Não estou entendendo nada. É assim: se o composto ele é aromático, ele não é alifático. O que é o composto alifático? Alifático é o composto não aromático. Então veja que todo mundo que está dentro dessa caixinha azul aqui, ó, é alifático. E quem está dentro desse semicírculo aqui, ó, que está até escrito, é um composto aromático. Os compostos aromáticos, eles também são compostos cíclicos. E os compostos alicíclicos são compostos cíclicos também. Então, alicíclicos e aromáticos são compostos cíclicos. Só que os alicíclicos são cíclicos, só que não são aromáticos, eles são alifáticos. Então, olha só, os alicíclicos, eles tá dentro do conjunto aqui de cíclicos, e os alicíclicos tá dentro do conjunto de alifáticos. Então, os alicíclicos... oh, meu Deus. Os alicíclicos são alifáticos, são não aromáticos e são cíclicos. Os aromáticos, eles são cíclicos, mas eles não são alifáticos. Então, se você pega, né? Vamos voltar aqui. Nossa, alifático, alicíclico e aromático, eu não lembro o que é. Faz um campinho de futebol, usa só a área aqui do time adversário, usa só a área do time adversário e faz a bolinha do meio. Quem que tá dentro da bolinha? Quem tá dentro da bolinha é quem é cíclico. Quem que tá dentro da caixinha? Quem tá dentro da caixinha é os alifáticos ou não aromáticos. Beleza. Se quem tá dentro da caixinha é não aromático, então a gente tem esses aqui, ó. Esses aqui são os aromáticos. Esses aqui são alifáticos. Só que eles, além de alifáticos, são alicíclicos. Então, como que você pode lembrar também? Todo composto alicíclico é um composto alifático, mas tem essa parte aqui, ó, que são compostos alifáticos que não são alicíclicos. Esse exercício ele é muito bom porque a gente vai ter aqui dos 5 exemplos entrando em todas as áreas. Então vamos lá, ó. Essa parte azul aqui, ó, que não está dentro dos cíclicos, ele é um composto não aromático. É um composto não aromático e não é um composto cíclico. Por quê? O composto cíclico está dentro da bolinha. Quem aqui é um composto alifático, não aromático, né? E ele é um alifático, não aromático e também não cíclico. 3 e 5.
Então, 3 e 5, aí eu coloquei aqui do lado. Olha só, ele é um composto que não é cíclico, então o 3 evidentemente não é cíclico. O 5 evidentemente não é cíclico. Então eles vão ter que estar fora da bolinha dos ciclos. E eles são compostos não aromáticos. Por quê? Para ser aromático tem que ser cíclico, tá? Tem que ter ciclo para ser aromático. Então o 3 e o 5, eles são compostos alifáticos. Os compostos alifáticos são compostos não aromáticos. Alicíclicos. Alicíclico tem que ser um ciclo, mas não pode ser um ciclo aromático. Esse daqui e esse daqui, então o 1, o 2 e o 4, tem que estar dentro dos cíclicos. Agora, o 1, ele tem o anel benzênico, é o benzeno, né, no caso. Então, o 1 é o benzeno, é um composto aromático. O 4 tem um anel benzeno aqui com derivados aqui, né, com grupos aqui, com ramos tal. Também é um anel aromático. Mas o 2, ele é um ciclo com uma dupla ligação, mas esse ciclo não é um composto aromático. Para ele ser um composto aromático, tem que obedecer a regra de Huckel, tal, a gente vai ver outros casos aí. Então, o que a gente tem? 1 e 4 são compostos aromáticos e são cíclicos, né? E o composto 2, que é o que ele queria que a gente marcasse. Opa, depois, esquece isso aqui. E o composto 2, ele é um composto alicíclico. Então, olha só. Cíclico e aromático, né? Tem que ser. Cíclico e não aromático, então ele é um alifático. 3, um composto não aromático, então ele é um composto alifático. Aqui, composto aromático, então também tem que ser cíclico. E 5, um composto alifático. Beleza? Então tá aqui o nosso resuminho. Aí, antes da gente aqui marcar a alternativa, eu vou colocar outros exemplos de compostos aromáticos que não tem esse anel benzênico. Olha só, furano, ele é cíclico e tem aqui um anel aromático. Sim, isso aqui é um anel aromático, tá, pessoal? O pirrol, a piridina. Então, esses aqui são 3 exemplos aí. Tem uma explicação que eu vou deixar uma indicação para você no final do vídeo. Mas a piridina tem 6 elétrons pi aqui no ciclo, é um anel aromático. O pirrol tem esses 4 mais esse par de elétrons, tem 6 elétrons aqui dentro do ciclo, é um anel aromático. O furano tem esses 2 elétrons, tem esse par de elétrons aqui que não está fazendo parte ali da ressonância do anel aromático, mas tem esses 4 aqui das duas ligações, e esse daqui é um anel aromático. Então, furano, pirrol, piridina, benzeno são exemplos de compostos aromáticos. Eles estariam aqui, ó. Eles são compostos aromáticos, então eles não são o quê? São não aromáticos, eles não são alifáticos. Né? Ficou meio esquisito isso. Não aromático, né? Então, vamos voltar aqui, né? Esses 3 e o benzeno são compostos aromáticos. Eles estão dentro dessa região aqui, nesse sisteminha de conjuntos, beleza? Marcando a alternativa, né? E estrutura 2 é um composto alicíclico. Beleza? Esse esqueminha aqui ficou claro? Deixa um comentário aí se ficou confuso, ficou perdido. Mas, pô, dentro da bolinha é cíclico, fora da bolinha, não cíclico. Nessa parte aqui, aromático. Nessa parte azul aqui, não aromático. O alicíclico é não aromático, mas o alicíclico, além de não aromático, ele é cíclico também. Por isso que ele tá nessa intersecção aqui. Beleza? Entendeu? Qualquer dúvida, deixa um comentário. Sugestões aí para você. Essa questão aqui da UERJ, para você ver nomenclatura, né? Porque ela fala aqui da nomenclatura. Eu não expliquei, né, da nomenclatura. Mas aqui, né? Um hexeno, ciclo hexeno, porque tem 6, 1, 2, 3, 3,3 dimetil ciclohexeno. Esse é o nomenclatura e o PAC dele. Se você quiser ver mais de nomenclatura, abordando outras coisas, dá uma olhada nessa questão da UERJ 2024, segunda fase. E essa questão aqui do Enem 2023 também mostra um pouco de nomenclatura, trabalhando com a questão de detergentes biodegradáveis, né? Então, indo lá para bioquímica de detergentes tal, bem interessante. Então, dá uma olhada nessas duas questões que você vai dar uma olhada legal aí nessa parte da nomenclatura, que aqui você não precisava saber tanto, tá bom? Vamos para o próximo? Beleza, a gente vai fazer a questão 43 agora. Um problema da prova do passe é que eles quebram todas as questões, gente. Eu falei isso, eles fizeram isso no primeiro, fizeram agora fizeram no primeiro, fizeram no segundo, estão fazendo aqui no terceiro. É uma característica dele. Então a prova 43 começa aqui, passa de página, continua aqui. Então vamos dar um zoom aí, vamos reconfigurar para a gente entender.
mas quando você for fazer uma prova, não quebre ela metade numa parte na outra, que atrapalha muito pros estudantes estudar, fazer, trabalhar com a questão. Beleza. Passe 2023, prova do terceiro ano do ensino médio, para entrar na Federal do Mato Grosso do Sul, questão 43. A gente bate o olho aqui, a gente vê a histidina, né, uma molécula aqui orgânica, a gente vai ler tudo e a gente identifica os temas. Aminoácidos são considerados blocos de construção para a formação de proteínas. Sim, os aminoácidos unidos ali por ligações peptídicas formam proteínas. É sabido que eles são muito suscetíveis ao pH do meio, por isso podem ser representados em 3 diferentes formas, a depender do meio em questão: forma catiônica, forma aniônica e zwitterions, que também é chamado de forma zwitteriônica. Você sabe o que é a forma zwitteriônica? A gente vai ter que ver aqui. A histidina foi submetida a uma solução X. Solução X, né? Meninas superpoderosas. Então, a histidina foi submetida a uma solução X de pH desconhecido, o que resultou na estrutura indicada do aminoácido. Então, pegaram a histidina, colocaram nessa solução X, que você não sabe o pH, e resultou na estrutura indicada aqui. Tá, beleza. Em relação a ela, se fizeram 3 afirmações em 3 afirmações corretas. A alternativa que a alternativa que corretamente consta nessas 3 afirmações é: então, primeiro, a solução X tem pH básico. Segundo, a estrutura possui 2 centros estereogênicos. Beleza. Terceiro, nela constam 2 grupos acídicos. Então a gente vai ter que identificar aqui, né? Forma catiônica, estrutura, grupos acídicos, aqui nas outras, né, afirmações. A solução X tem pH ácido, pH neutro, pH ácido. A estrutura possui um centro estereogênico, não há grupos acídicos na molécula. A estrutura está na forma de zwitterion. O que é zwitterion? A gente vai ter que ver isso daqui. Há 3 grupos acídicos na molécula. A estrutura possui um centro estereogênico. Há 3 grupos acídicos. A estrutura é um alfa-aminoácido. Você sabe o que é um alfa-aminoácido? E há 2 grupos acídicos na molécula. Beleza. Então, tema da questão: química orgânica. A gente vê primeiro compostos orgânicos, junto com isomeria. Depois a gente vê reações orgânicas, um monte de reações orgânicas. E depois a gente vê ali numa parte final, bioquímica. Lá na bioquímica a gente vê carboidratos, lipídios, proteínas. Na parte de proteínas a gente estuda aminoácidos. E aí tem o que é um aminoácido, como os aminoácidos formam as proteínas, como ele colocou no texto, e tem também nessa parte de aminoácidos a classificação alfa, beta e gama, que a gente vai aprender o que é um aminoácido alfa, o que é um aminoácido beta e o que é um aminoácido gama, e tem essa forma zwitteriônica dos aminoácidos, forma catiônica, aniônica, forma neutra também, e a forma zwitteriônica. Então vamos lá. Primeira coisa, identificar aqui, para a gente já fazer a parte de coisas que a gente já teria que ter aprendido antes, que é a parte de isomeria, centros, carbono assimétrico aqui nessa molécula. Então, aqui, ó, a gente tem um carbono, vamos voltar como que estava antes. Aqui a gente tem um carbono que tem um hidrogênio que está omitido, né, que a gente não representou, coloquei ele aqui. Esse carbono com estrelinha, ele tem 1, 2, 3, 4 ligações simples com grupos diferentes, e aí esse carbono é um carbono quiral, um carbono assimétrico, e esse carbono assimétrico, sim, ele é um centro estereogênico. Beleza? Esse carbono é um centro estereogênico, e aí sim, a molécula vai ter um centro estereogênico para a gente marcar aqui nas alternativas. Então, a estrutura tem 2, 1. Quantos centros estereogênicos tem aqui? Tem um centro estereogênico. Aí ele faz a afirmação, aqui nessa alternativa E, que a estrutura é um alfa-aminoácido. Então vamos lá. A histidina é sim um alfa-aminoácido. O que são alfas-aminoácidos? Vamos ver aqui um aminoácido alfa, beta e um gama. O aminoácido ele tem a função ácida e tem a função amino. Olha só, vamos começar nesse aqui, vai. Se o carbono vizinho ao grupo ácido tem o grupo amino,
Então, este carbono tem a carbonila do ácido carboxílico. O primeiro carbono é o carbono alfa carbonila. É ABC, tá? Alfa, beta, gama. Esse carbono é o carbono alfa carbonila. Se esse carbono já tem o grupo amino, ele é um aminoácido alfa. Aqui, ó, na beta-alanina, então tem o carbono do ácido carboxílico, aí tem o carbono alfa, o grupo amino tá no carbono alfa? Não. Aí tem o carbono beta, aí sim, no carbono beta tem o grupo amino. Esse daqui é um aminoácido beta. E tem esse daqui, eu não sei qual aminoácido que é esse, mas você tem o ácido carboxílico, aí você tem o carbono alfa, você tem o carbono beta, você tem o carbono gama, aí no carbono gama você tem um grupo amino. Esse daqui é um gama aminoácido. Ah, eu lembrei por causa do nome. É a GABA, oh meu Deus. O nome dele, a sigla dele é GABA. GABA, ai caramba. Alanina, eu acho que é alanina. Beta-alanina, gama-alanina? Eu acho que é. Porque a sigla desse cara aqui é GABA, porque o GABA, o G, é da gama. Então esse daqui é um aminoácido gama, esse aqui é um aminoácido beta, e esse daqui que o grupo amino já está do lado do ácido carboxílico é um aminoácido alfa. Então aprendemos classificação alfa, beta e gama de aminoácidos. E aí eles vão fazer, né? Vão formar proteínas como aminoácido de um reage com o amino do outro. Aminoácido de um reage com o amino do outro. Mas tem esses aminoácidos diferentes, tá bom? Quando você tem esses carbonos, esses aminoácidos alfa, geralmente eles são. Tem um exemplo que não é quando tem dois hidrogênios aqui, mas geralmente aminoácidos alfa, esse carbono aqui, ó, que é o carbono alfa, que tá vizinho, geralmente esse carbono aqui é um carbono assimétrico, porque ele vai ter 4 ligantes diferentes. Um aminoácido, oh meu Deus, uma ligação com ácido carboxílico, uma ligação com amino, uma ligação com hidrogênio e uma ligação com o que varia, que é o grupo R. Então, os alfa-aminoácidos, geralmente, se esse grupo R não for outro hidrogênio, né, que vai ficar repetido, são carbonos assimétricos com 4 ligantes diferentes. E aí vai ter isomeria ótica. Beleza? Firmeza. Classificação alfa-beta, isomeria ótica. Agora a gente vai ver o que é o tal do zwitterion, forma catiônica, forma aniônica, forma zwitteriônica. Aqui eu coloquei um aminoácido alfa genérico. Então, olha só, é um aminoácido alfa. O carbono vizinho aqui, ó, ao ácido carboxílico, já tá com o grupo amino. Então, é um aminoácido. Aí tem o carbono, como eu tinha falado antes, né? O carbono com ácido carboxílico, com a amina, com o hidrogênio e com o R. No caso da histidina, o R é isso aqui, tá? Ó. O R na histidina é isso daqui. Então, essa aqui é a forma do aminoácido como a gente mostra geralmente. Ah, Gabriel, o que é esse pauzinho e esse preenchido aqui? É só para mostrar uma ligação, é como se uma ligação simples, igual a de cima aqui com o grupo R, só que tá para frente essa preenchida e essa tracejada tá para trás. É só para dar uma noção espacial, tá bom? Mas é um carbono fazendo 3 ligações simples aqui normais, só que é um outro jeito de mostrar para dar a noção 3D. Se você pegar essa forma não ionizada, o texto te fala, ó, que os aminoácidos eles são suscetíveis ao pH do meio. Então, se você pegar esse aminoácido e colocar ele num meio ácido, o que você vai fazer? O ácido carboxílico no meio ácido vai continuar igual, só que o grupo amino ele vai ser protonado. Então, se você pegar o aminoácido nessa forma aqui, ó, não ionizada, colocar em meio ácido, você forma a forma catiônica. O que é catiônica? Da Kátia, né? Meu gatinha chama Kátia. Forma catiônica, o que é? A forma catiônica é a forma que você protona o grupo amino. Então aqui o aminoácido ele está se comportando como o quê? Como uma base. Por que ele está se comportando como uma base? Porque o grupo amina recebeu H+, e ficou protonado. Protonado aqui recebeu um H+, beleza? Então, forma catiônica. Esse aminoácido também ele pode reagir com bases, então ele é suscetível ao pH do meio. Em meio básico, esse aminoácido aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai desprotonar, ele vai tirar o próton do ácido carboxílico. Agora, o aminoácido ele é um composto anfótero. Ele pode se comportar como ácido
ou como básico. Se você colocar ele em meio ácido, ele se comporta como base e recebe H+. Se você pegar esse aminoácido e colocar ele em meio básico, ele vai se comportar como ácido, e aí esse H+ do ácido carboxílico vai reagir com o meio básico, com o OH- que está ali, e vai sobrar o C dupla O, O-. Essa daqui é a forma aniônica, é a forma desprotonada dos aminoácidos, beleza? Tá, e o que é o tal do zwitterion? O zwitterion é essa própria forma não ionizada aqui, transferindo, olha só, transferindo um H+ do ácido carboxílico para a própria amina do ácido do aminoácido. Então esse H vai sair daqui e vai vir para cá. E aí ele vai formar essa forma aqui que continua neutra. Atenção, aqui está neutro. Então vamos voltar, ó. Aqui é a forma catiônica, aqui é a forma aniônica e essa aqui é a forma não ionizada que está neutra, não tem carga positiva nem carga negativa sobrando. Só que se esse H+, eu continuo com a mesma molécula, se esse H+ for para cá, eu formo o quê? Eu formo um grupo amina protonado e eu formo um grupo ácido carboxílico desprotonado. Qual que é a carga total desse composto? Zero, continua neutro. Só que uma parte está positiva, outra parte está negativa. Os aminoácidos, eles preferem, ó, veja que tem uma seta de equilíbrio aqui, que a seta para cá tá maior. Eles preferem ficar nessa forma aqui. Então, geralmente, para simplificar no ensino médio, porque já é muita coisa, né, gente? É muito legal isso aqui. Proteínas, o nosso corpo, gente, músculo, tudo. Gente, bioquímica é muito importante, muito legal. A gente discute muita coisa para você entender o mundo, a natureza. A natureza é química, é biologia, é física. É muito legal. Só que aí, às vezes, para simplificar, a gente não mostra essa forma aqui para vocês. A gente pega e coloca o aminoácido desse jeito aqui. Mas, como que o aminoácido prefere ficar? Ele prefere, ó, tanto que a seta tá maior para baixo, ele prefere ficar nessa forma aqui, que é a forma zwitteriônica. Zwitter vem do alemão, que é híbrido. Híbrido é meio estranho pensar assim, mas você pode também pensar que ele tem esse nome, entre aspas, de sal interno. Por que sal interno? Porque ele é um cátion e um ânion junto ali. Então, internamente, ele já forma um sal interno. Essa forma híbrida aqui, né? E Zwitter é híbrido em alemão, uma coisa assim. Essa forma zwitteriônica ela é predominante nos aminoácidos. E aí, por exemplo, você joga um aminoácido em água, ele vai preferir ficar assim. Por quê? Porque ele vai fazer interações intermoleculares mais intensas se ele estiver nessa forma. Por exemplo, íon dipolo, coisas assim. Se você tem só o aminoácido isolado ali, ele vai preferir ficar dessa forma para fazer interações iônicas ali, porque ele tem cargas. Então, ele prefere o aminoácido ficar dessa forma. E por que que acontece isso? Porque você tem um grupo ácido vizinho de um grupo básico. E aí esse H+ consegue transferir facilmente aqui, né? Porque tá do lado. E aí ele ficou dessa forma. Sucesso total. Forma o zwitterion, né? Zwitterion, que é da forma zwitteriônica. Nome feio, né? Então, química, pessoal, você já reparou, você já sacou qual que é o problema da química, né? Nomes, muitos nomes, muita nomenclatura, tudo tem um nomezinho, e aí a gente tem que conhecer esses nomes pra gente conseguir conversar e entender como que a natureza funciona. Beleza? Vamos pra alternativa, então? Então, revisamos tudo aqui. Alternativa A. A solução X tem pH básico. Então, vamos lá. A histidina, é, ela tá o quê? Protonada, ó. Tá vendo que o grupo amino dela tá protonado? Se o grupo amino tá protonado, eu tive que reagir, a solução X tem que ser o quê? Ácida. Então a solução X, então pegaram a histidina tava desse jeito aqui, com o grupo R dela. Pegaram a histidina, colocaram na solução X, que tem que ser uma solução básica, para protonar o grupo amina. O grupo amina está protonado, então a solução X tem pH básico? Não, tem pH ácido. A estrutura possui dois centros estereogênicos? Não, possui um centro estereogênico. Nela constam dois grupos acídicos. Então, nessa molécula aqui, a gente tem três grupos acídicos. Olha só, a gente tem esse hidrogênio do ácido carboxílico, a gente tem esse hidrogênio da amina protonada, esse hidrogênio pode sair, e a gente tem esse hidrogênio aqui também, ó,
que a gente tem o nitrogênio fazendo 4 ligações, por quê? Porque é um nitrogênio que foi protonado, então também é acídico. Então tem 1, 2, 3 hidrogênios que você pode remover ali, nesse caso da histidina. B, a solução X tem pH ácido? Sim. A estrutura possui um centro estereogênico? Sim. Não há grupos acídicos na molécula? Não. Esse hidrogênio pode sair, esse hidrogênio pode sair e esse hidrogênio pode sair. Como assim esse hidrogênio aqui pode sair? Olha só. Essa molécula aqui tem 2 grupos acídicos nessa representação genérica. 2 grupos acídicos, essa daqui. Porque o R não tem no meu caso, no meu exemplo aqui. Coloquei num meio um pouco menos ácido, fui para um meio mais neutro, tirei um hidrogênio. Fui para um meio mais básico, tirei o segundo hidrogênio. Então, estes 2 hidrogênios aqui, ó, eles são removíveis, então são de grupos acídicos, tá? C. A solução X tem pH neutro. Não, se ela tivesse pH neutro, não estaria protonado aqui e não estaria protonado aqui. Ela estaria mais ou menos dessa forma com o grupo amina como NH2, não como NH3+. Então, a solução X tem pH neutro? Não. A estrutura está na forma de zwitterion? Não. Para ela estar na forma de zwitterion, aqui teria que estar protonado e no ácido carboxílico teria que estar desprotonado para fazer aquele sal interno. Lembra do sal interno que facilita muito. Há 3 grupos acídicos na molécula? Sim. D. A solução X tem pH ácido? Sim. A estrutura possui um centro estereogênico, esse daqui, né, do carbono assimétrico, e há 3 grupos acídicos. Alternativa D, acabou. E estudamos muito aqui por essa questão. E a solução X tem pH maior do que 11. Não, pH maior do que 11 é um pH básico, então ela não é básica. A estrutura é um alfa-aminoácido? Sim, é um alfa-aminoácido. Grupo amino do lado do ácido carboxílico. Lembrando, né? Alfa, beta, gama. Beleza? E há 2 grupos acídicos na molécula? Não, há 3. Maravilha. Sugestões aí para você. Então, legal, hein? Ó, da hora demais ver essas estruturas aí. Esta questão, você tem que ver essa questão. As duas, né? A questão de baixo, bioquímica, você já estudou tudo de bioquímica. Carboidrato, lipídio, proteína, DNA. Aqui você vai ter que identificar esses grupos, carboidrato, lipídio, proteína, DNA, aminoácido, enzima, na questão da FAMERP 2024, primeiro dia. E essa questão do Enem 2022, primeira aplicação, que questão zica, que questão difícil. Ela vai pegar esses equilíbrios aqui e vai tratar desses equilíbrios, dessas moléculas que tem 1, 2 equilíbrios e o pKa dos diferentes grupos. Então, dessa questão que você está vendo, para essa daqui vale muito a pena. Veja essa questão difícil do Enem 2022, primeira aplicação, tá bom? Que ela vai relacionar pH, pKa com esses diferentes grupos aqui, liberando H+, ou sendo protonados ou desprotonados, beleza? Vamos para a próxima. Questão 44. Passe 2023, prova do terceiro ano do ensino médio, para entrar na Federal do Mato Grosso do Sul aí. De acordo com a definição de Arrhenius, ácido é toda substância que, em meio aquoso, libera íons H+, como único cátion. Então tá. Existem ácidos inorgânicos e ácidos orgânicos. O ácido acético, presente no vinagre, e o ácido lático, encontrado em algumas frutas e vegetais, são exemplos de ácidos orgânicos. Ácido acético, ácido lático. Considerando que o Ka é a constante de acidez, então Ka do ácido acético, 1,8 vezes 10 a menos 5, ácido lático, Ka, 1,4 vezes 10 a menos 4. Assinada a alternativa correta. Então, ácidos orgânicos, Ka, né? O ácido lático apresenta acidez maior do que o ácido acético, pois tem maior quantidade de hidrogênios na sua molécula. Então, um ácido é mais forte do que o outro se ele tiver muitos hidrogênios na molécula? Será? Não, não é, tá errado. B, ácido lático é um ácido mais ácido que o ácido acético, isso fica evidenciado pelos valores de Ka. Então, qual que é a força do ácido e a relação da força com o Ka? C, o ácido acético, esse aqui, é mais ácido que o ácido lático, pois apresenta um valor de Ka menor. Qual que é a relação, né? De novo. Ambos são ácidos, pois liberam mais de um íon H+ por molécula em meio aquoso. Ambos apresentam a mesma força ácida. Então, beleza, temas das questões, né? Já identifiquei aqui. Relacionar força do ácido com a constante de acidez Ka.
A gente também comenta um pouquinho de pKa quando fala isso. E saber o que influencia na força de um composto orgânico, de um ácido orgânico. Então, acidez de compostos orgânicos, que é a alternativa A. Um ácido vai ser mais forte do que o outro se ele tiver mais hidrogênios na sua molécula? Não. Vou colocar aqui 2 exemplos para você. O ácido acético, ó, o ácido acético está aqui, né? CH3COOH, tá aqui. E eu coloquei um outro ácido mais forte. No lugar dele ter 3 hidrogênios, ele tem 3 cloros. O que faz um ácido, por exemplo, ficar mais forte? Se ele tiver mais grupos retiradores de densidade eletrônica, e aí vai ter um efeito indutivo, e aí esse hidrogênio do ácido acético sai, ele é o ácido do vinagre, só que nesse cara aqui, esse hidrogênio sai muito mais fácil. Por quê? Porque tem esses átomos eletronegativos aqui, ó, puxando densidade eletrônica, porque eles são bem eletronegativos, e aí esse composto é mais ácido. Então, essa é a diferença estrutural que faz um ácido orgânico ser menos ácido do que o outro. Ter mais grupos ali retiradores de densidade eletrônica, mais grupos eletronegativos. Beleza? Não é ter mais hidrogênios na molécula. Ah, tem mais hidrogênios, é mais ácido. Não é isso. Quando o composto é mais ácido, ele vai ter um maior Ka e ele vai ter um menor pKa. A gente já vai entender o que é o pKa, tá? Então, beleza. Também dá para você ver a força nos compostos inorgânicos, né? Ele falou aqui, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido bórico, coloquei aqui só para a gente lembrar. Por exemplo, ácido sulfúrico é um ácido forte, ácido fosfórico, ácido moderado, ácido bórico, um ácido fraco. Aí você faz essa continha aqui para você saber a força, por exemplo, nesses oxiácidos também. Tem esse esquema para você saber força de ácido inorgânico, tá? 4 menos 2 dá 2, ácido forte. 4 menos 3 dá 1, ácido moderado. 3 menos 3 dá 0, ácido fraco. Beleza? Só pra gente lembrar que a gente está estudando. A gente já vai falar do pKa, guarda isso aí. O ácido lático é mais ácido que o ácido acético. Isso fica evidenciado pelos valores de Ka. Sim, o o ácido acético tem um Ka menor do que o ácido lático. 10 a menos 5 é menor do que 10 a menos 4. Então, o ácido lático tem um Ka maior, ele é mais ácido. Por quê? Vamos fazer aqui, ó, outra estudo aí pra gente. Então, termos e conceitos. Eu tenho um equilíbrio de ionização de um ácido, então esse é o ácido acético, ácido lático, um ácido genérico. HA entra em equilíbrio, libera H+, e A-. Qual ácido que sai desses caras aqui? O hidrogênio ácido deles é esse daqui, ó, do ácido carboxílico. Aí, o ácido forte tem alto grau de ionização e alto constante de acidez. O que é isso? A constante de acidez é concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. E aí só entra compostos aquosos, tal, outra coisa. Então vai ficar o quê? A constante ácida é concentração de H+, vezes a concentração de A- dividido pela concentração de HA, que é o ácido sem ter liberado esse H+. Então, é concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. É a concentração de H+, do ácido que liberou o H+, e o ácido na forma não ionizada, o ácido que não liberou o H+, ainda. Se o ácido libera muito H+, ele vai ter muito H+, uma alta concentração de H+, uma alta concentração de A- e um baixo valor de HA. Se o valor de cima tá alto e o valor de baixo tá pequeno, ele vai ter um alto Ka. Então, quando o ácido é forte, ele libera muitos íons, né, H+ e A-. Como ele libera muitos íons e vai ter pouco dele nessa forma sem ser ionizada, o Ka tem que ser alto. E para a gente estudar aqui, ele vai ter um alto grau de ionização também. Porque se ele libera muito H+, o grau de ionização, o que é? É só você considerar a quantidade de H+ liberada pela quantidade de ácido não ionizado. Se ele libera muito H+ e fica pouquinho na quantidade HA, que é essa molécula sem ter liberado H+, ele vai ter um alto grau de ionização também. Então, alta constante ácida, alto grau de ionização, ácido forte. E aí, para a gente estudar tudo vai desse assunto, se o ácido é forte e tem um alto grau de ionização e um alto Ka, ele vai ter um baixo pK. É parecido com a fórmula do pH. Se o composto libera muito H+ no meio, se a concentração de H+ está muito alta,
o meio tá ácido. E aí, quando o meio tá ácido, o pH é baixo. Porque a fórmula do pH e a fórmula do pKa é desse jeito aqui. É pKa menos log da concentração. Menos log, olha, já tá falando a fórmula do pH. pKa é menos log do Ka. Se o Ka é alto, como tem o menos aqui, se o Ka é alto, o pKa vai ser baixo. Voltando para o nosso exemplo, né? Um ácido fraco, como o ácido acético do vinagre, tem um pKa alto, e esse ácido aqui com 3 cloros tem um pKa baixo. Então esse ácido, ele tem maior Ka, porque ele é mais ácido, libera mais H+, quando você joga ele em água. Então ele tem um alto Ka e um baixo pKa. Só para a gente aproveitar... Opa, bati aqui. Só para a gente aproveitar e estudar tudo, beleza? Então, sim, o ácido acético é menos ácido, né? O ácido lático é mais ácido que o ácido acético, isso fica evidenciado pelos valores de Ka. Beleza? O ácido acético é mais ácido? Não. Ambos são ácidos, pois liberam mais de um íon H+ por molécula? Não. O ácido acético, ó, só vai liberar um H+, e não tem nada a ver isso. O ácido acético libera só um H+. E ambos apresentam a mesma força ácida? Não. Eles apresentariam a mesma força ácida se eles tivessem o mesmo Ka. Como eles têm Kas diferentes, eles têm forças ácidas diferentes. Beleza, marcamos a B, acabamos, corremos para baixo. Indicações aí para você de estudo. Se você quer saber mais disso, de comparar a força de um ácido olhando só para a estrutura dele, dá uma olhada nessa questão do ITA 2024, primeira fase. E se você quer ver contas de equilíbrios químicos com ácidos fracos, eu te dou a constante ácida, eu te dou a concentração do ácido e peço o pH, eu te dou o pKa, o pH e a concentração e peço a constante ácida. Dá uma olhada nessa questão aqui, que aí você já começa a trabalhar com os equilíbrios químicos, prevendo valores de pH do meio, qual que vai ser a concentração em equilíbrio e coisas assim. Beleza? Então essas são minhas duas sugestões para você. Se você está vendo o corte, dá uma olhada nesse. Se você está vendo a prova inteira, vamos terminar a prova. Beleza. Última questão, questão 45 agora. Passe 2023, terceiro ano do ensino médio, para entrar na Federal do Mato Grosso do Sul. Última questão aí das 5 que a gente fez. A gente bate o olho, né? C dupla C, um alceno, reagindo com HX. Primeira coisa que a gente vê, né? X pode ser cloro, bromo ou iodo. Esse HX reagindo com esse cara formou um. Que reação que é isso aqui? Isso aqui é uma reação de adição, né, que a gente estuda. Então, vamos ler o texto. A indústria química executa uma série de reações químicas a fim de transformar matérias-primas em produtos que atendam às necessidades da população das mais diversas formas. Então, plásticos, tintas, tudo, gente. Indústria química produz o nosso mundo aí que a gente está vivo nele, né? De tudo, caneta, tinta que está aqui, espuma do microfone, tudo, né? E a partir dos diferentes tipos de reações orgânicas que são produzidos, os plásticos, cosméticos, medicamentos, corantes, borrachas e etc., como eu já tinha falado, né? Abaixo é apresentada a reação de formação de um monoaleto a partir de um alceno. Então, formou um monoaleto a partir de um alceno. Com relação à reação apresentada acima, assinale a alternativa correta. É uma reação de adição de gás hidrogênio, também conhecida como hidrogenação catalítica. Ocorre hidratação do alceno convertendo a um alcano. É uma reação de adição de aletos de hidrogênio, também chamada de hidrohalogenação. Corresponde à neutralização de um ácido por uma base. O alceno é desidratado. Tá. O que ele falou aqui? Ele está mostrando para a gente diversos tipos de reações de adição em alcenos. Então a gente estuda isso em química orgânica, reações orgânicas, reações de adição em alcenos, que é quando tem dupla ligação, e a gente vê também em alcinos, que é quando tem tripla ligação. Então ele falou aqui para a gente no A, é uma reação de adição de gás hidrogênio, HX. É o gás hidrogênio? Não. Também conhecida como hidrogenação catalítica? Não. Isso daqui não é uma hidrogenação catalítica. Se fosse, amarelinho aqui ficou meio ruim, né? Tá um pouquinho ruim de ver. Se fosse HH, aí sim. Então eu peguei aqui um alceno, ó.
A adição de HH é a hidrogenação. E aí você adiciona H de um lado, H do outro, você sai do alceno e forma um alcano. Continua tudo no hidrocarboneto, mas aqui é um hidrocarboneto insaturado e aqui é um hidrocarboneto saturado. Você saturou esse hidrocarboneto, formou um alcano. Isso é hidrogenação. Aí por que hidrogenação catalítica? Porque tem um catalisador ali no meio para auxiliar esse processo. Geralmente tem um metal aqui, paládio, platina, alguma coisa para auxiliar esse processo. Aí ele fica aqui embaixo representado, que eu não mostrei. Beleza. Ocorre hidratação do alceno? Não, pessoal, não é hidratação. Se fosse hidratação, teria que ser H tracinho OH, né? Seria água. Então, se é HOH, ou você está adicionando água, aí sim, você coloca o hidrogênio em um carbono, coloca o grupo OH, né? Porque a água é H com OH. Aí você coloca o H em um carbono e o OH no outro. No caso aqui, né, desse alceno que eu coloquei, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado e o outro grupo, OH, está entrando no carbono menos hidrogenado, que é a regrinha de adição, né? Regrinha de Markov-Nikov que a gente tem. Então, isso é uma hidratação de alcenos. Então, aqui não é uma hidratação. C é uma reação de adição de haletos de hidrogênio, também chamada de hidroalogenação. Sim, pessoal, tá certa essa daqui. Você adicionou um haleto de hidrogênio, é a hidroalogenação. Então, aqui no meu exemplo, né? É o mesmo alceno, né? Você pega, faz a hidroalogenação, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, que está aqui. Então, o hidrogênio entrou no carbono mais hidrogenado e o bromo entra no carbono com menos hidrogênios, menos hidrogenado. Essa daqui é a hidroalogenação. Tem também, pessoal, a halogenação. Por exemplo, em vez de você adicionar HBr, você adiciona BrBr. E aí você adiciona BrBr, um bromo entra em um carbono, outro bromo entra no outro. Beleza? D. Corresponde à neutralização de um ácido por uma base. Não é uma neutralização de um ácido por uma base, nada a ver. E. O alceno é desidratado. Não, pessoal. O alceno ele não é desidratado. Vou colocar aqui para vocês a reação de eliminação que faz a desidratação intramolecular e forma um alceno. Então, o alceno não é desidratado. Você pode produzir alcenos por desidratação. Então, por exemplo, aqui uma reação de desidratação intramolecular. Então, aqui eu tenho um álcool, aí é um... tá errado essa legenda aqui, tá? Tá escrito aleto orgânico, não é um aleto orgânico. Esquece essa legenda, tá? Tá errado isso aqui. Você tem um álcool, e aí você remove essa água aqui desse álcool, removeu a água, saiu a água, e aí a desidratação de um álcool, esquece esse aleto orgânico aqui, a desidratação de um álcool produz um alceno, foi uma desidratação intramolecular dentro da própria molécula, produziu o alceno. Então, o alceno é desidratado? Não, ele não foi desidratado. Como falou de desidratação, eu quis colocar aqui a desidratação de álcool para você ver a formação de alcenos. Então, a gente viu hidratação, hidroalogenação, hidrogenação, halogenação e desidratação intramolecular para produzir o alceno. Beleza? Alternativa C. Revisamos bastante aí reações de adição, reações em alcenos e alcinos também, que dá para você estender. Beleza, indicações aqui para você, tá? Essa questão do ITA 2024, primeira fase, mostra aí oxidação de alcinos, né? Então, mais uma reação aí com alcinos, vale a pena você ver. E também mostra mecanismos de esterificação, muito legal. E essa questão aqui do Enem, que ele cobra de um jeito diferentão, você saber reações de oxidação, tal, envolvendo o ozônio. Então, dá uma olhada nessas duas questões que pode te ajudar bastante. Terminamos a prova, pessoal. Nossa, conseguimos, hein? Nossa, nem acredito. Fizemos aí 5 questões do passe para o terceiro ano do ensino médio. Tem a prova do primeiro, tem a prova do segundo também. Se você não viu essas duas provas para o primeiro e para o segundo, vale muito a pena. E é isso, só te agradecer de ter chegado aqui até o final. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira comentar, não deixa de comentar para dar aquele engajamento no vídeo para o YouTube entender que é importante essas resoluções para o pessoal que quer estudar química. E é isso, não deixa de indicar o canal para o seu amigo, para sua amiga que está estudando química, que me ajuda demais, beleza? Muito obrigado, valeu de ter chegado até aqui, a gente se vê nos próximos vídeos, valeu e tchau!